Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Estamos aqui hoje com um tema muito interessante da biologia, que é o tema A Origem da Vida. Hoje nós iremos aprender o que cada uma das teorias sobre a origem da vida tentam explicar, falam. Iremos aprender sobre a teoria da abiogênese, que é a teoria que diz que a vida se origina a partir da matéria inanimada, e a teoria da biogênese, que já diz que a vida só pode ser oriunda, ou seja, só pode se originar a partir de um outro ser vivo pré-existente. Antes de começar a nossa aula falando sobre esses temas, sobre essas teorias, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, já deixe seu like, ative o sininho aí para receber as notificações de novas videoaulas. Vamos aí para a vinheta e vamos falar tudo sobre a origem da vida. Existem basicamente duas grandes hipóteses sobre como a vida surgiu. Existe a teoria ou a hipótese da abiogênese, conhecida também como teoria da geração espontânea. O que o termo abiogênese significa? O termo a significa não, bio, vida, e gênese, origem. Ou seja, é a origem da vida a partir da não-vida. Tá? Então essa é conhecida como geração espontânea e ela diz o seguinte, ela diz que todos os seres vivos vão surgir a partir da matéria inanimada, da matéria sem vida, da matéria bruta, desde que essa matéria seja dotada aí de uma força vital. Então, segundo a teoria da geração espontânea ou da abiogênese, a matéria inanimada tem uma força vital que vai fazer aí surgir a partir dela seres vivos. Em contrapartida, eu tenho a teoria da biogênese. A teoria da biogênese diz que todos os seres vivos só poderiam ou só podem surgir a partir de um outro ser vivo pré-existente, através da reprodução. Então, essas duas teorias, elas se confrontam diretamente, elas têm ideias totalmente diferentes. Vamos ver agora um histórico, né, sobre quem foram as pessoas, os filósofos, os biólogos, os naturalistas que defenderam cada uma dessas hipóteses. Vamos começar lá na Grécia Antiga, falando aí, né, com o nosso querido Aristóteles. Aristóteles defendia já lá no século IV a.C. que a matéria bruta poderia aí possuir um princípio ativo, ou seja, possuir um poder vital que seria responsável por originar seres vivos sob determinadas condições, a partir dessa matéria bruta. Segundo esse pensamento aí de Aristóteles, tá? Por exemplo, os peixes, sapos, poderiam surgir aí do barro dos rios, dos lagos, tá? Tem inúmeras teorias que explicam, por exemplo, como surgiam as aves. As aves poderiam surgir aí de folhas que caíam de árvores, tá ok? Então, existem vários pensamentos tentando explicar como a vida surgia. E um dos primeiros defensores da abiogênese, ou seja, da geração espontânea, foi Aristóteles, lá no século IV a.C. Depois dele veio um outro cidadão que também defendia essa teoria. Em 1648, Van Helmont propôs aí uma experiência, uma receita. Ele dizia o seguinte: se você pegar uma peça de roupa suja de suor e juntar ela com um pouco de grão de trigo, colocar em um vaso aberto e colocar dentro de um cômodo, que após 21 dias o odor iria mudar e iria ocorrer uma transformação, iriam surgir dentro daquele vaso com roupa suja, e com milho iriam surgir ratos adultos. Ele propunha então aí que aquela roupa iria, através dessa geração espontânea, formar aí um ser vivo a partir da matéria inanimada. Van Helmont provavelmente desconhecia a biologia
desses roedores, né, que os ratos gostam de morar em locais como em roupas, dentro de roupas sujas realmente, e ainda ali existiam os grãos de milho, grão esse que servia de comida para esse rato. Então esse rato fazia o quê? Fazia um ninho ali dentro e acabava morando dentro daquele local. Veio de algum lugar e ficou ali dentro, mas não, né, surgiu aí através da geração espontânea. Posteriormente, veio um cientista chamado Francisco Redi. Redi não acreditava muito na teoria da abiogênese. Ele já conhecia aí parte do ciclo vital, do ciclo reprodutivo dos seres vivos. E tinha uma teoria que dizia o seguinte, que as larvas surgiam na carne, aquelas corozinhos, bigatinhos surgiam na carne em putrefação, a partir aí dessa carne em putrefação. Também, né, a partir da matéria morta, através da abiogênese. Porém, Redi comprovou que isso não era verdade. Redi fez um experimento e comprovou aí que as larvas de moscas que apareciam na carne de decomposição não surgiam por geração espontânea, mas sim a partir de ovos que eram colocados aí, né, por moscas sobre essa carne em putrefação. Ele fez um experimento simples que você pode até fazer na sua casa, tá? Que é o experimento de pegar, você pode pegar apenas 2 frascos, colocar carne em ambos, e um deles você veda imediatamente com um pano, com alguma coisa que impeça a entrada das moscas, e outro você deixa aberto. E você vai ver que horas após as moscas imediatamente, se tiver mosca no local, já vão começar a pousar sobre essa carne, nesse que ficou aberto e no outro não. E depois de algumas horas surgem larvas. Porém, antes de surgir essas larvas, é possível a gente observar que surgem vários pontinhos amarelos, esbranquiçados sobre esse material aqui. Esses pontinhos amarelos ou esbranquiçados, branquinhos, são na verdade os ovos dessas moscas, que vão eclodir, dando origem a essas larvas que posteriormente vão se transformar em moscas adultas. Então, Redi aí colocou em xeque, né, a teoria da abiogênese. Porém, na ciência, as coisas não são sempre definitivas. Em 1749, veio um outro cientista, John Needham, tá? E ele fez alguns experimentos. Ele realizou vários experimentos aí, onde ele submetia aí à fervura vários frascos contendo substâncias nutritivas. Após a fervura, ele fechava esses frascos com rolha, tá? E deixava-os aí em repouso por alguns dias. Depois, ao examinar essas soluções aí ao microscópio, Needham observou que ainda existia a presença de micro-organismos dentro desses materiais, dentro desses recipientes. A explicação que ele deu é que seus resultados foi que os micro-organismos teriam surgido a partir de geração espontânea. Ele falava aí que a solução nutritiva continha uma força vital responsável aí pelo surgimento desses seres vivos, desses micro-organismos. Então, começou a se colocar em xeque a teoria da biogênese novamente. Começou a ganhar força novamente a teoria da geração espontânea, a teoria da abiogênese. Porém, veio depois um cientista chamado Spallanzani, Lázaro Spallanzani, tá? E faz experimentos, e através desse experimento a biogênese volta a ganhar força. Ele fez experimentos aí, né, semelhante ao experimento de Needham. Porém, o que ele fez de diferente? Ele ferveu o caldo nutritivo por mais tempo e vedou o gargalo, aí, impedindo a entrada de micro-organismo. E ele não observou, né, o crescimento de nenhum ser vivo nesse caldo nutritivo. Porém, Needham falou o seguinte, ele falou que quando Spallanzani ferveu demais aqui esse material, ele poderia ter matado aí, ter destruído, né, aquela força vital que era necessária para fazer surgir vida a partir da matéria inanimada. Tá ok? Quais que eram os argumentos então de Needham e Spallanzani? Needham explicou, né, deu uma explicação aí, que o seu resultado foi aí que os micro-organismos teriam surgido por geração espontânea.
Ele dizia aí que a solução nutritiva continha uma força vital responsável, né, pelo surgimento das forças vivas, dos seres vivos. Porém, Lázaro Spallanzani repetiu o experimento de Needham com algumas modificações e obteve um resultado diferente. Porém, Needham falou então que isso aconteceu porque Spallanzani havia matado, destruído essa força vital aí com a fervura em um tempo maior de fervura. Posteriormente, né, veio aí uma experiência para contestar, né, John Needham. Ele falou que o ar tinha se tornado aí desfavorável à vida e a força vital então tinha sido destruída pela fervura. Posteriormente, veio Louis Pasteur e fez um experimento final que confirmou a veracidade da biogênese e deu um checkmate, vamos dizer assim, né, na teoria da abiogênese ou na teoria da geração espontânea. Então, somente aí por volta do ano de 1860, quando Louis Pasteur realizou experimentos e conseguiu, então, comprovar definitivamente que os micro-organismos surgem a partir de outros pré-existentes. Os experimentos que Pasteur fez, né, ele realizou com 4 frascos de vidros, cujo tinha um gargalo bem comprido. Esse gargalo ele esticou, né, no fogo, fazendo curvas na forma de um S, tá? E logo em seguida Pasteur colocou o caldo nutritivo e passou a ferver esses 4 frascos com esse pescoço em forma de S, chamado pescoço de cisne, até que saísse vapor aí pelos gargalos longos e curvos. E ele deixou esses frascos resfriar. Então ele fez mais ou menos isso. Pegou esse frasco de pescoço de cisne, colocou material dentro, levou a fervura, o caldo nutritivo por um longo tempo, saía aqui, né, o ar acabava saindo para fora aqui, o vapor de água. Partículas do ar ficavam retidas aqui no gargalo, no tubo, e formavam gotículas, o que, né, de certa forma acabava formando uma espécie aí de um filtro natural. O caldo nutritivo permaneceu estéril por um longo tempo, porém, né, quando Louis Pasteur veio e quebrou o gargalo do recipiente, entrou ar e depois de algum tempo ocorreu a proliferação de micro-organismos dentro desse caldo nutritivo, dentro desse recipiente. Então Pasteur falou o seguinte, falou que na verdade a fervura lá prolongada não tinha matado. O que aconteceu é o seguinte, apenas esterilizou totalmente aquele caldo e estava fechado. Tá? Se não está fechado, não entrava ar. Então, com a entrada de ar, juntamente com esse ar entrava algumas bactérias, alguns esporos de fungos, e em contato com esse caldo nutritivo germinava. Tá? Então ele falou então que esses micro-organismos não surgiam pela teoria da força vital, teoria da abiogênese, mas sim surgia a partir de pequenos seres vivos que estavam no ar e quando entravam em contato aí com o material, né, davam origem a novos seres vivos. Depois de tudo isso, ficou ainda a seguinte pergunta: como surgiu o primeiro ser vivo no planeta? Todas essas teorias aí apenas propuseram formas a partir de que modo a vida surgia. Mas como surgiu o primeiro ser vivo? E aí? Porém, pessoal, essa pergunta, né, de como surgiu o primeiro ser vivo do planeta, ou como surgiu o primeiro ser vivo no universo, é tema para ser tratado na nossa próxima aula, tá? Então, essa foi nossa aula. Agradeço a vocês. Não se esqueçam aí de deixar o seu like, deixar seu comentário, né, sugestão de novas aulas. Compartilhe também com seus amigos nas redes sociais. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.